A seleção brasileira fez um amistoso com gostinho de Copa do Mundo. A equipe canarinha venceu a seleção da Áustria. O Brasil abriu o placar aos 34 do primeiro tempo com Gabriel Jesus, o artilheiro da era Tite na seleção. Na segunda etapa, Neymar deixou o zagueiro da Áustria no chão e marcou um golaço. Aos 23 do segundo tempo, Felipe Coutinho fechou o placar. Brasil 3, Áustria 0. O time europeu vinha de 7 vitórias seguidas, incluindo uma contra a Alemanha. Contagem regressiva, faltam 3 dias para o início da Copa do Mundo. Na quinta-feira já tem bola rolando. E o Brasil estreia só no domingo contra a Suíça. A seleção brasileira chegou na Rússia neste domingo. Os jogadores e a comissão técnica desembarcaram em Sochi pouco depois das 9h30 da noite, pelo horário de Brasília. Ainda no aeroporto, a seleção tirou uma foto oficial. Um pequeno grupo de torcedores se encarregou da recepção. Na chegada ao hotel, onde a seleção vai ficar hospedada nas próximas semanas, música típica russa e mulheres vestidas com roupas folclóricas. Neymar e Marcelo se empolgaram. Hoje é dia de folga. O primeiro treino vai ser amanhã. O Brasil estreia na Copa domingo contra a Suíça em Rostov. A viagem de Sochi para Rostov está marcada para sexta-feira. A 11ª rodada terminou ontem e foi recheada de gols. Destaque para a vitória do Flamengo, que vai terminar essa primeira etapa antes da parada para a Copa do Mundo, na liderança. No sábado, a Chapecoense se afastou da zona de rebaixamento depois de vencer o Cruzeiro na Arena Condá. Bruno Silva abriu o placar e já nos acréscimos, Ed Carlos ampliou 2-0 Chape. Em São Januário, um jogo eletrizante. O Vasco venceu o Sport Recife por 3-2, mas sofreu para construir o placar. Iago Pikachu marcou 2 vezes e Ramon garantiu a vitória aos 44 do segundo tempo. No Maracanã, o Flamengo saiu na frente do Paraná na cobrança de falta de Diego. O desvio na barreira tirou o goleiro Thiago Rodrigues da jogada. Felipe Viseu fez mais um para a equipe carioca. O rubro-negro terminou a rodada com 26 pontos, contra 20 do Atlético Mineiro, segundo colocado. Chiesa marcou o primeiro gol do Botafogo contra o Bahia na Fonte Nova. Regis empatou a partida em cobrança de pênalti. Chiesa fez mais um e colocou o Botafogo de novo na frente. Vinícius bateu de primeira e o jogo voltou a ficar empatado. Nessa bela cobrança de Léo Valência, o Botafogo ficou à frente do placar pela 3ª vez. Mas a Lione impediu a vitória do time carioca, 3-3. Em Porto Alegre, Everton aproveitou o lançamento de Cícero, se livrou do goleiro e marcou esse belo gol na vitória do Grêmio contra o América Mineiro. E ainda teve jogos de 7 gols em Belo Horizonte. O time carioca abriu o placar com Gilberto, mas a alegria durou pouco. O Galo empatou com Leonardo Silva, que soltou essa bomba. Roger Guedes ampliou com esse golaço. Pedro, artilheiro do lado do Flu, também deixou sua marca, 2-2. O time alvinegro virou a partida com Tomás Andrade. Ricardo Oliveira fez o 4º de falta e Roger Guedes fechou o placar em 5-2 para o Atlético Mineiro. O São Paulo venceu o Atlético Paranaense em Curitiba. Nenê voltou de suspensão e foi herói do jogo. Depois de 2 tropeços seguidos no Brasileirão, o São Paulo precisava vencer o Atlético Paranaense em Curitiba para não se distanciar do líder Flamengo. E isso significava quebrar um tabu de 36 anos. O tricolor nunca havia vencido na Arena da Baixada. No início do jogo, deu a impressão que essa marca seria ampliada. Carleto cruzou rasteiro e a bola passou por toda a grande área. Pablo chutou colocado e Sidão fez uma grande defesa. No segundo tempo, o São Paulo adiantou a marcação e comandou o jogo. Nenê cruzou e Diego Souza cabeceou. Santos evitou o gol tricolor. Nenê, de fora da área, quase marcou um golaço. O conhecido esquema de troca de passes do técnico Fernando Diniz custou caro ao Atlético. O São Paulo pressionou a saída de bola e roubou. Na hora da finalização, Everton foi derrubado. Pênalti que Nenê bateu, Santos quase pegou, mas morreu na rede. São Paulo 1, Atlético Paranaense 0. O tricolor agora é o 3º colocado com 20 pontos ganhos. E a gente, antes do jogo, reuniu e falou que a gente precisava quebrar esse tabu. E foi o que aconteceu, a gente entrou como se fosse uma final
e graças a Deus tudo certo. E é realmente uma felicidade tremenda de poder estar ajudando o time a conquistar 3 pontos tão importantes, ainda mais que a gente nunca ganhou aqui, então felicidade em dobro. Já na Vila Belmiro, o Santos perdeu para o Internacional e voltou a ficar perto da zona de rebaixamento. Um jogo de pênaltis muito contestados. O árbitro Wagner Magalhães primeiro marcou a favor do Internacional. Leandro Damião, uma das mais decepcionantes contratações da história do Santos, foi quem abriu o placar na Vila Belmiro. No segundo tempo, foi a vez do Peixe ser ajudado com um pênalti que só o juiz viu. Gabigol deixou tudo igual. Mas a vantagem durou apenas 2 minutos. O zagueiro Vitor Cuesta de cabeça deu a vitória para os colorados. Santos 1, Internacional de Porto Alegre 2. O time de Jair Ventura volta a se aproximar da zona de rebaixamento e está em 16º lugar, com apenas 10 pontos. O Palmeiras empatou com o Ceará fora de casa e se afastou da liderança do Brasileirão. Tinha tudo para ser uma tarde tranquila, com uma vitória até por placar elástico. O Palmeiras abriu o placar logo aos 5 minutos com o Thiago Santos de cabeça. Ainda na primeira etapa, Johan encontrou Dudu na grande área. 2-0 Verdão. Mas o Ceará, lanterna do Brasileirão, que ainda não ganhou de ninguém, começou uma reação antes do intervalo. Felipe Azevedo de cabeça diminuiu o placar. Na segunda etapa, o Palmeiras relaxou e sofreu o castigo aos 42 do segundo tempo. Elton deixou tudo igual na Arena Castelão. Ceará 2, Palmeiras também 2. O Verdão poderia ser vice-líder, mas com o empate, termina a rodada na 6ª posição. E a pressão sobre o novo técnico do Corinthians aumenta a cada rodada. O Timão empatou em casa com Vitória, que luta contra o rebaixamento. Uma arena lotada como voto de confiança. Mais de 27 mil corintianos foram ao estádio em Itaquera apoiar o time de Osmar Loz contra o Vitória da Bahia. Mas logo nos primeiros minutos, começou a insatisfação. O time visitante, que luta contra o rebaixamento, tomou a iniciativa do jogo e quase abriu o placar na tabela entre Neilton e André Lima. O Timão reagiu com o cruzamento de Pedrinho e o cabeceio de Sid Clay. Elias fez uma ótima defesa. No segundo tempo, Roger teve a chance de abrir o placar, mas foi cortado na hora do chute. Matheus Vital mandou pro gol, mas o zagueiro do Vitória tirou em cima da linha. O Timão até aumentou a pressão, mas parou na eficiente marcação proposta pelo técnico Wagner Mancini. Fim de jogo em São Paulo. Corinthians 0, Vitória da Bahia também 0. O time de Osmar Loz é o 9º colocado com 16 pontos. O Guarani deixou escapar a vitória no último minuto. Jogando em casa contra o Vila Nova, o Bugre só empatou por 1-1 e saiu de campo reclamando da arbitragem. Com o gramado do Brinco de Ouro da Princesa novinho, o Bugre entrou em campo para jogar a 10ª rodada da Série B do Brasileirão contra o Vila Nova de Goiânia. O jogo começou disputado entre os times. Logo no começo, o Guarani sofreu uma falta e Denner fez bela cobrança, mas a bola foi para fora. Nessa cobrança de falta para o Vila, Alan Mineiro mandou direto para o gol, mas Bruno Brígido espalmou para fora. A disputa ficou acalorada. Wellington Reis deu um tapa no rosto de Rafael Longini e levou cartão amarelo. O segundo tempo começou com menos ritmo. Tiveram finalizações dos dois times e nesse lance, quase o Guarani abriu o placar. Anselmo Ramon levantou e Rafael Longini cabeceou. Matheus Pazinato fez uma grande defesa. Nesse lance, o Pará errou o passe e entregou no pé do Felipe Silva. Bruno Brígido foi gigante. Agora, em chance que veio de presente para o Guarani, Matheus Pazinato tentou afastar, a bola bateu em Bruno Mendes, mas ele não teve tempo de reação. O golaço que abriu o placar do Guarani veio aos 30 minutos. Lennon cruzou, Matheus Pazinato tirou da área e o Ricardinho, de primeira, encobriu o goleiro do Vila Nova. Um atleta que tem identificação com o clube, por pouco tempo que aqui está, pelo comportamento dele, comprometimento com o clube. É um atleta exemplo para todos que estão aqui, trabalha, assim como os demais também. É um grupo muito comprometido com os objetivos. E o Ricardinho está sendo premiado, está colhendo tudo aquilo que ele planta no dia a dia de trabalho, sempre buscando fazer o seu melhor. E isso tem transportado para o jogo, por isso ele tem se identificado tanto e tem feito bons jogos. O Guarani tinha uma vitória encaminhada que deixaria o Bugre colado no G4.
Mas no último lance duvidoso, veio um castigo que custou caro. Faltando 1 minuto para terminar a partida, Kaique derrubou Juninho na área. Pênalti para o Vila. Fim de jogo em Campinas, 1-1. O Guarani vinha de 2 jogos fora de casa e o Vila vinha 5 partidas sem marcar. Faltou a gente ficar um pouco mais com a posse, né? A gente tinha 3 atacantes dentro de campo, justamente naquelas alterações. Depois a gente procurou um ajuste ali para ter um equilíbrio no setor de meio campo. Era necessário a gente abrir um pouco mais a equipe para poder buscar esse gol, conseguimos esse gol. Depois ali nós ficamos com dificuldade e sabíamos que o adversário ia tentar nessas bolas aéreas. Infelizmente, no último lance ali, mais uma vez, um erro da arbitragem, sofremos o gol e que nos custou aí 2 pontos. A Ponte Preta venceu o Brasil de Pelotas fora de casa pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou 2-0 com gols de Murilo e Paulinho. A Ponte agora está em 11º lugar com 14 pontos, 3 a menos que o Avaí, time que fecha o G4. Na sexta-feira, a Ponte enfrenta o CRB em Maceió.